Olá para você que nos assiste aqui pela TV Câmara. Está começando o Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias sobre o Poder Legislativo riopretense e também confere entrevistas com assuntos de interesses de todos. Daqui a pouquinho eu converso com o Alexandre Montenegro, que é o coordenador operacional da Guarda Civil Municipal aqui de São José do Rio Preto, e vai trazer para a gente algumas dicas de segurança residencial para você que vai viajar. Quem também participa do programa de hoje é o Daniel Rodrigues, ele é empresário riopretense que está lançando um livro sobre sua experiência em inovação. O papo vai ser muito bom. Mas antes, a gente vai saber um pouco sobre as novas regras de segurança para os munícipes que visitam presencialmente a Câmara Municipal. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Dyer. A diretoria da Câmara adotou novas regras de segurança para os frequentadores da sede do Poder Legislativo. Foram instalados armários na entrada do prédio que devem ser utilizados pela população para a guarda de itens como capacetes, faixas com hastes e objetos cortantes. O detector de metais continua em funcionamento. Vai ter um procedimento de acesso onde a pessoa se identifica, só que antes da identificação ela vai pegar um box de armário com chave, vai deixar todo objeto contundente, o objeto que pode ser usado para agressão, vai ficar guardado e a pessoa vai deixar um documento em depósito até o horário da saída. Na hora que sair, entrega a chave e devolve o documento da pessoa. Para a utilização dos armários, é preciso deixar um documento de identificação aqui na portaria da Câmara. Já para visitar os gabinetes, é preciso preencher um cadastro com nome, data, horário e local que será visitado. Haverá uma identificação, essa identificação é uma entrada de cada vez, ou seja, se a pessoa tiver que ir em vários gabinetes, ela vai ter que passar pela recepção uma vez para cada visita. E esse comprovante ele vai ser assinado pelos assessores do gabinete que receberam o visitante e vai para a portaria. Se tiver que visitar todos os gabinetes, tem liberdade para isso, nada impede. Ou ainda, se for alguém que tem que fazer uma visita múltipla, desde combinado, conversado inicialmente, poderá entrar com um único acesso, só que aí se faz um roteirinho, uma sequência dos gabinetes, e ele irá colher a assinatura no último gabinete de onde ele sair. Ele assina e já se retira, entrega na recepção e já se retira da casa. Essa é uma forma de garantir a segurança tanto dos servidores aqui da Câmara quanto da própria população. Com certeza, principalmente da população. Há uma preocupação, né, por conta de algumas intercorrências, né, com relação aos servidores, mas a própria população, né, muitas vezes tem ocorrido debates onde há grupos antagônicos e para evitar que se agridam, que haja algum tumulto mais grave, se decidiu tomar essa medida para garantia do próprio cidadão. Tem alguma alteração em relação às sessões ordinárias? Não, por enquanto não permanecem, né? As sessões serão como vinham sendo, né? A única coisa que o acesso, quem vier para a sessão, vai para a sessão, não visita gabinete, né? Então vai ter um controle de portaria, né? Também não entra na sala de autoridades, a sala de autoridades é restrita para os repórteres que estão a serviço, né? De órgão de imprensa, para os próprios vereadores e assessores de vereadores que estão dando suporte e alguma autoridade convidada, né? Então, com a autorização da presidência na mesa, são as únicas pessoas que poderão permanecer na sala de autoridades. Então, só para reforçar as regras, que tipo de objetos não podem entrar aqui na Câmara, tanto nos gabinetes quanto no plenário? Perfeito. Objetos contundentes, né? Hastes de bandeira, paus, arma branca, nem se fala, né? Capacete, que pode ser usado para agredir, né? Capacete de motociclista, né? Então, são esses instrumentos. Vai ser feita uma triagem prévia, né? E quando se veja alguma condição que ofereça risco, a pessoa vai ser convidada a deixar no armário. Então é isso, recapitulando o que o seu Jorge falou, diretor-geral aqui da Câmara, toda a população, todos os munícipes estão convidados a participar das sessões, a visitar o Legislativo, visitar seu vereador de preferência, os gabinetes, desde que sigam essas regras de segurança para todos. A gente tem agora esses armários onde você vai poder deixar seus objetos pessoais e fazer sua visita ao seu vereador de preferência ou acompanhar a sessão. A gente está falando de sessão
e eu lembro para você que nas primeiras semanas do mês de janeiro não acontecem sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal. É o chamado recesso parlamentar, um período importante para a organização dos trabalhos aqui da Câmara. Quem explica é o diretor legislativo aqui da Casa, o Marcos Cardoso. Até o dia 20 de janeiro, a Câmara de Rio Preto está em recesso parlamentar. Neste período, além das sessões ordinárias, fica suspenso também o protocolo de novos projetos de lei. Isso não quer dizer que a Câmara está fechada. Todos os departamentos e também os gabinetes dos vereadores estão abertos para atendimentos aos munícipes. Mas quem explica melhor a importância e até necessidade desse período de recesso é o diretor legislativo da Câmara, Marcos Cardoso. Marcos, qual a importância para a diretoria legislativa esse período de recesso? Esse período de recesso é importantíssimo para a diretoria legislativa. Nós hoje temos um prazo de 30 dias e é o momento que a diretoria para todas essas tramitações e começa a regularizar os trâmites das proposituras, que estão em tramitação ainda, outros que nós recebemos, que fizemos todo esse processo durante o ano todo, né? E nós regularizamos eles, alguns serão encaminhados para o arquivo geral da Câmara, outras também que nós recepcionamos através do Executivo, ofícios e diversos, nós também fazemos arquivos dele e encaminhamos também para arquivo da Câmara. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse prazo para a regulamentação também desse trabalho aqui dentro da diretoria legislativa. Lembrando que são milhares de documentos, né? Só projetos de lei foram mais de 400, centenas, milhares de ofícios, requerimentos, indicações. Precisa de um tempo para pôr essa casa em ordem. É um volume muito grande, né? Nós tivemos uma tramitação grande de proposituras que entraram tanto de vereadores quanto também do Executivo. O número de ofícios que foram encaminhados também e retornado, que são respostas às indicações, requerimentos também, foi um volume muito alto, grande, né, de respostas. Então nós precisamos nos adequar aqui também para fazer o arquivo de todas essas respostas, porque é importante para os munícipes também acessarem depois esse volume. Tá certo. Obrigado, Marcos. Lembrando que todos esses documentos, ofícios, projetos, etc., respostas a requerimentos estão disponíveis em nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também que a primeira sessão de 2022 será no dia 25 de janeiro, quando a Câmara volta do recesso parlamentar. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. É isso aí. Então, lembrando que a Câmara não está de férias, a Câmara continua funcionando, a gente está aberto atendendo a você, munícipe que queira tirar qualquer dúvida presencial, só sessões que não estão sendo realizadas para as diretorias, a legislativa e outras diretorias da Casa se organizarem para mais esse ano legislativo. Então, a gente provavelmente não, a gente vai ter sessão a partir do dia 20 de janeiro. A primeira sessão vai ser dia 25 de janeiro, uma terça-feira. Já fica aqui o convite para você assistir aqui na TV Câmara ou participar presencialmente. A gente já vai conversar agora com o Roger Assis. Deixa eu falar para vocês, em feriados, a gente tá em período de férias escolares, enfim, em feriados ou em períodos de férias mais longos, viajar com a família é sempre um motivo de alegria, porém uma preocupação natural que isso traz é com relação à segurança da casa, que vai ficar vazia por alguns dias. Quem traz dicas de segurança residencial é o GCM, o Guarda Civil Municipal, o Roger Assis, que está aqui com a gente, e a gente vai trocar uma ideia sobre segurança e sobre o começo do ano e perspectivas para os próximos meses aqui da Guarda. O Roger está entrando. Eu vou esperar o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta na sequência falando sobre esse assunto. O Roger já está se preparando para conversar com a gente sobre segurança residencial. Não saia daí, o Panorama TVC volta já já. Dicas da amamentação. Cuidado com os medicamentos. Existem medicamentos e algumas substâncias
como fitoterápicos e cosméticos que são contraindicados durante o período de amamentação. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos 6 primeiros meses, dê somente o leite do peito. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta com o Panorama TVC. Agora a gente vai falar sobre férias e segurança residencial, segurança domiciliar. Muita gente nesse período, férias escolares, mesmo com as restrições, mesmo com a pandemia rolando aí, muita gente vai viajar e deixar a casa vazia por algum período, por um bom tempo, e fica aquela preocupação da melhor segurança da casa. Ninguém quer estar viajando e passar por nenhuma eventualidade, nenhum imprevisto. Quem está aqui com a gente agora é o Roger Assis, ele é guarda civil municipal e ele vai dar para a gente algumas dicas de segurança, falar um pouquinho sobre como deixar a sua casa mais segura. Ô Roger, boa tarde, obrigado pela presença, querido. Boa tarde, Matheus, é um prazer estar com vocês. Roger, janeirão, né? Mesmo com essas incertezas que a gente tem a respeito de como agir perante esses novos picos de contaminação do coronavírus, muita gente vai viajar, vai passar o período de férias longe, sair com as crianças. É importante ficar atento à segurança residencial? Com certeza. A pessoa vai viajar e ela quer viajar com tranquilidade. Para isso, ela tem que tomar alguns cuidados na sua residência para quando retornar não ter uma surpresa desagradável, ter a sua residência aí furtada. Vamos meio que por partes para o pessoal, para a gente passar o máximo de dicas possíveis aí para o pessoal. Quando eu planejo uma viagem, eu também preciso planejar a minha segurança, né? Já preciso ficar atento a isso. Você acredita na sua experiência que é interessante, é bom ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que possa checar minha casa de vez em quando, que possa ver se está tudo bem por lá? Como é que seria o perfil dessa pessoa que possa ajudar nesse momento que eu estou fora? Um vizinho, um parente? Exatamente. Tem que ser uma pessoa, claro, de confiança do morador da residência, né? Pode ser um vizinho que mora ali próximo da residência, pode ser um familiar que, de repente, não vai junto nessa viagem, ou até aquele amigo, mas sempre uma pessoa de confiança. Tá joia. E essa pessoa, é interessante que essa pessoa tenha a chave da minha casa ou ela não precisa ter? Eu pergunto isso porque uma das grandes mitos ou dicas que o pessoal dá é não deixar acumular correspondência. Dá para eu confiar nessa pessoa e dar a chave da minha casa para que ela retire as correspondências? No caso aí, por isso a importância de ter uma pessoa da sua confiança, né? Porque você sai, mas deixa a chave da sua casa para essa pessoa que você sabe que também quando voltar não vai ter uma surpresa, né? Então, pode sim deixar com essa pessoa. Não tendo essa possibilidade, tendo um vizinho que você não sabe ainda se pode confiar ou não, é importante que esse vizinho, então, só peça para ele dar uma olhada ali na casa enquanto você estiver fora. Ô Roger, aquelas coisas que antigamente a gente falava, deixar uma luz acesa, isso aí acaba, na sua opinião, acaba sendo vantajoso deixar uma luz da casa acesa, da área ou da sala, ou acaba o inverso, chamando a atenção para um possível ladrão que vê que aquela casa está com uma luz acesa direto e pensar ali, ninguém tá ali nessa casa. O que você sugere nessa hora? Antigamente a pessoa realmente falava, não, eu vou deixar a luz acesa, para que na hora que o possível ladrão passar, ele vai ver que a luz está acesa e tem gente em casa. Mas aí, é como você falou, né? Se o ladrão passa de dia, passa de noite, ele vai ver que essa luz não se apaga. Aí ele vai falar, não tem ninguém em casa, então é ali que eu vou fazer o meu furto, né? Então, essa luz,
ela deve ficar apagada se você não tiver quem apague essa luz durante o dia, aquela pessoa de confiança que nós falamos, essa luz ela deve ficar apagada durante todo o período em que você estiver fora. Ô Roger, e com relação à volta das pessoas, às vezes a gente chega muito animado da praia, esse tipo de coisa, sempre é bom tomar cuidado com alguma movimentação estranha na rua na hora de chegar em casa, descarregar mala, esse tipo de coisa? Matheus, isso serve tanto para quem está viajando, quanto para quem trabalha, tem uma rotina dentro da cidade, que volta sempre no mesmo horário, que volta sempre pelo mesmo lado da rua. É sempre importante, antes de você entrar na sua casa, abrir, muita gente tem um controle remoto, né, para abrir o portão, você observar o entorno da sua casa, né? Se tem gente que é estranha, um carro que não costuma sempre ficar no mesmo local. Então, observar, porque a oportunidade faz o ladrão, como a gente disse. Então, pode ter alguém na espreita aí exatamente, porque sabe que você chega naquele horário, naquele momento, e então ele faz o furto ali, até te rendendo como um prisioneiro, né? Momentâneo. Nessa hora, o que você recomenda se eu vejo alguma atitude suspeita? Estaciono, sigo, o que eu faço nessa hora? Nessa hora, primeiro você vê se o ambiente está um ambiente normal, você costuma sempre ver. Se tem algo muito estranho, ou se você suspeita, de repente, como eu falei, um carro, algumas pessoas olhando diferente, você deve ligar para a Guarda Municipal, nós vamos até o local através do telefone 153 e nós vamos, claro, fazer a abordagem, no caso aí, desse veículo ou dessa pessoa que está ali, que não é costume dela estar, né? Roger, a gente tem muita gente, cada vez mais pessoas morando em condomínios, gente morando em prédios de apartamento, mesmo as pessoas que moram em casas, em bairros convencionais, tem muito equipamento de segurança, tem muita tecnologia que nos ajuda. Mesmo assim, você recomenda que a gente tenha uma atenção redobrada na hora de viajar e nessas horas que você falou, de voltar do trabalho, de fazer o mesmo caminho, a mesma rotina? No caso aí, as pessoas, esse cuidado, ela deve ter sempre. Vamos dizer na linguagem popular, bandido existe fora dos condomínios, mas tem bandido também dentro dos condomínios. Claro, você vai para um condomínio porque você vai ter mais segurança. Realmente, você tem um grau a mais de segurança, mas você não está isento de ter alguém que possa furtar a sua casa, mesmo dentro do condomínio, mesmo com todos os equipamentos, né, de proteção, aquelas câmeras que você consegue acompanhar através do celular, não é garantido. Então, todos esses cuidados, tanto para quem mora fora dos condomínios, quanto para quem mora dentro do condomínio, é preciso ter. Roger, e com relação você citou, se eu tiver qualquer suspeita ou dúvida, ou me sentir ameaçado, entrar em contato com a guarda. Gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal lá de casa o vastíssimo trabalho que a GCM presta aqui em São José do Rio Preto, em vários setores e na contenção de crimes em vários segmentos da sociedade, não é isso? Exatamente. A Guarda Municipal, ela é uma polícia do município, então nós trabalhamos em vários setores, como você bem disse, cuidando da segurança. Seja no calçadão de Rio Preto, o pessoal que está fazendo compra. Nós temos viaturas distribuídas em todos os setores do município, também para ter agilidade quando a pessoa liga para poder atender no caso de ocorrência. Temos o trabalho também da Patrulha Maria da Penha, é um trabalho muito bem desenvolvido pela Guarda Municipal, que atende essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, nós temos, depois podemos até conversar numa próxima situação, para falar desses dados, né, que nós temos, a estatística da Guarda Municipal do ano de 2021. Roger, para a gente encerrar, alguma dica para o pessoal, mais uma dica de segurança que você gostaria de reforçar para o pessoal que está lá em casa e que vai viajar? Bom, acho que a maior dica de segurança, além da proteção da sua casa, hoje, devido à pandemia, a maior dica é cuide da sua saúde. Nós estamos vendo aí um pico de pessoas contaminadas, de pessoas que voltaram do Natal em família ou do Réveillon numa festa. Então é cuidar de si, né? Usar máscara, álcool em gel e evitar aglomeração.
É isso aí, eu conversei com o Roger Assis, que deixou um importante recado para você. Você é de casa, essa semana a gente teve uma explosão do número de contaminados aqui pela Covid em São José do Rio Preto. A gente estava com um número bem baixo, a gente teve nos últimos 7 dias quase 2.000 casos, então fique de olho. Eu agradeço a presença do Roger Assis, da Guarda Municipal. E o Panorama TV Câmara faz um breve intervalo e no próximo bloco eu falo sobre inovação. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque eu sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o Panorama TVC e você que gosta de artes e cultura, fique de olho nessas dicas que a Marina Daia traz pra gente. São cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Cultura e você confere também o projeto Sesc Verão 2022 com várias atividades esportivas e de lazer. Os núcleos municipais de arte e cultura, projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Rio Preto, estão com inscrições abertas para os cursos do primeiro semestre. São mais de 1.700 vagas disponíveis para cursos de diferentes segmentos artísticos, como dança, teatro, música e artes plásticas. Podem se inscrever crianças a partir de 7 anos de idade até idosos, sem limite de idade. Todos os cursos são gratuitos. As inscrições para matrícula ou rematrícula dos cursos vão até o dia 13 de janeiro e o início das aulas está previsto para o dia 17 de janeiro. A inscrição pode ser feita pessoalmente nos centros de cultura ou online pelo portal da Prefeitura de Rio Preto. E o Sesc de Rio Preto deu início à 27ª edição do Sesc Verão. A programação conta com 14 atividades em diferentes modalidades, como futebol, vôlei e badminton. O Sesc Verão é uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo e tem como objetivo o incentivo da prática regular de atividade física. Neste ano, o tema é Lazer Levado a Sério e o evento traz também atividades online. Serão respeitados todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. Pessoas com mais de 12 anos de idade devem comprovar a vacinação contra a Covid e todos devem usar máscara. Acompanhe a programação da TV Câmara para mais informações e notícias sobre a área de cultura e lazer em São José do Rio Preto. Inovar e humanizar as relações de trabalho. Muitas empresas estão adotando técnicas para criar uma cultura de criatividade e bem-estar entre seus colaboradores. O empresário daqui de Rio Preto, o Daniel Rodrigues, escreveu um livro sobre o tema e vai conversar com a gente agora. Daniel, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Matheus. Prazer estar aqui contigo. Daniel, vamos começar do começo. É a tua primeira aventura como escritor? É o teu primeiro livro? O nome do livro é Cultura Inovadora Humanizada, os pilares para desenvolver uma cultura inovadora de brilho nos olhos. É isso? É isso mesmo, Matheus. Está aqui ó, o exemplar. É o primeiro livro que eu escrevo. Na verdade, foi um acaso, né? A pandemia que trouxe de presente aí essa oportunidade. Eu acabei pela CCLI Consultoria Linguística, né, a minha primeira empresa que eu fundei
aí em Rio Preto há 18 anos, a gente conquistou em 2019 o Prêmio Nacional de Inovação e me rendeu uma série de convites para falar com empresários pelo estado de São Paulo todo, a convite do Sebrae. E durante a pandemia, quando os eventos, né, se interromperam, eu comecei a receber alguns feedbacks para colocar essa experiência num livro. E eu comecei, então, a me perguntar, né, como é que eu poderia ajudar, de alguma forma, né, quem se interessa pelo tema. E aí começou a nascer o projeto, que agora está em mãos, né? Então, esse livro, ele se baseia muito nas suas experiências, além de ter toda essa parte motivacional, toda essa parte de organização para o leitor, tem muito da sua experiência também. Exatamente. Na verdade, o livro tem esse objetivo de compartilhar, né, a minha experiência como empreendedor, empresário, gestor, dentro da área de inovação, tendo conquistado, né, o Prêmio Nacional de Inovação e compartilhando, né, com outros empresários, profissionais, como a gente organizou, né, o que eu chamo de pilares que ajudam a dar estrutura para que uma cultura possa abraçar a inovação. Eu até digo que o livro tem uma orientação que serve não só para o ambiente corporativo, mas também para a vida pessoal, né? Porque nós, pessoas, que inovamos nas empresas. Então, se a gente se organiza a partir desses pilares enquanto profissional, a gente contribui para qualquer ambiente que a gente também esteja. Ô, Daniel, explica um pouquinho para a gente... O título do livro, ele é bastante instigante e ele tem 3 palavras e 3 conceitos muito vastos, né? Uma cultura de inovação humanizada. Qual que é a importância dessa aplicação no dia a dia dentro de uma empresa? Eu acho que o mais importante hoje, né, e a pandemia evidenciou bastante isso nesses últimos 2 anos, é que cada vez mais nós precisamos nos reinventar e mudar, né, nossas práticas com uma velocidade maior do que a gente estava acostumado. Se a gente não traz o olhar de inovação para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode, de repente, ficar obsoleto, né? Não ter mais mercado, não ter mais nem mercado para os serviços ou produtos da empresa, ou até mesmo mercado profissional, para quem é o profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente também não considera, né, os aspectos humanos nesse processo de desenvolvimento, de inovação, a gente acaba gerando também uma outra cilada, que é essa mudança pela mudança simplesmente, que é essa ansiedade louca, né, de estar acompanhando tudo. Então, os pilares, eles tentam trazer uma estrutura que conecta o propósito, né, profissional, o propósito do negócio, da empresa, da pessoa, permeia os outros 4 pilares até chegar no pilar resultado, que é o que a gente conquista, né, a partir da entrega deste propósito. Então, no ambiente corporativo, a gente organiza a dimensão da liderança, a dimensão da equipe, né, das pessoas, do ambiente, dos processos, que vai nos garantir aí com que esse propósito continue mantendo vivo, apesar das mudanças, né, que a gente vai passando ou a partir delas, né? Ô, Daniel, vou tomar a liberdade de dar um pequeno spoiler do seu livro, você não vai ficar bravo comigo, eu tenho certeza. São 6 pilares, né, que você coloca: o propósito, liderança, pessoas, ambiente, processos e resultados. Vamos bater um papo rapidinho sobre um pouco mais sobre cada um desses pilares, se você permitir. O primeiro deles é o propósito, e você falou uma coisa bastante interessante, e eu acho que queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Muitas vezes a gente age por impulso e é aquela coisa, tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue se organizar e entender e descobrir, Daniel, qual que é o nosso propósito, na verdade, enquanto empresa e enquanto colaborador, funcionário dessa empresa? Você concorda comigo? Você falou que às vezes a gente está fazendo muita coisa e não está fazendo a coisa que deve ser feita, é isso? Com certeza. E é muito fácil disso acontecer, né? Porque conforme a gente vai lidando com a rotina, às vezes a gente acaba tendo um descolamento entre o propósito original de ter iniciado aquela rotina e o que a gente consegue a partir dela num período mais longe. E como isso, o tempo, né, espaça, se essa conexão não for constante, a gente vai perdendo força, o negócio perde força, o indivíduo perde força, nossa capacidade de resolver problemas e de inovar também diminui. Eu acredito muito, né, que o nosso nível de plenitude
é quando a gente está muito alinhado com o nosso propósito de vida, né? De vida profissional, das nossas escolhas. Isso é muito pessoal, do nível do indivíduo, e no nível corporativo isso é declarado, né? Toda empresa declara a sua missão, a sua visão, os seus valores. E quando a gente alinha, né, isso numa estratégia, nós vamos buscar atrair colaboradores para essa empresa que já estejam alinhados com essa visão, né, com essa missão, com esses valores, que queiram cumprir aquele motivo de ser daquela corporação. Isso já é meio caminho andado, né? Porque o propósito ele vai muito além da tarefa. Entendi. A tarefa é executar a rotina. O propósito é cumprir o porquê aquela empresa, né, existe ou porquê você executa aquela sua profissão. Os outros pilares que são bem relacionados que você trata no livro é liderança e pessoas. Qual que é a importância de eu ser um bom exemplo para os meus outros colegas de trabalho? E de onde que eu consigo? Tem pessoa que é muito retraída, Daniel, que não consegue se integrar num grupo. Como é que eu consigo superar essas minhas limitações pessoais para ser um melhor colaborador e um melhor líder? Porque às vezes eu acredito que quando você fala em liderança, não é só o chefe e o dono da empresa. Serve para todo mundo, não é? Com certeza. Eu vou trazer de novo, né? Esses 3 pilares iniciais, eles formam essa dimensão interna, né? E você bem colocou, eles são bem correlacionados, porque a propósito, liderança e pessoas é uma dimensão muito humana, né? Muito do nosso interior. Quando o propósito fica claro e ele é conectado, e a gente tem essa visão humanizada, nós vamos entender que todos nós, seres humanos, estamos aqui com um propósito maior de evoluirmos, né? Então, de nos desenvolvermos. Isso também acontece na profissão, acontece no dia a dia do negócio. Se eu sou um colaborador que eu exijo algo que eu não faço, eu já tenho um problema de coerência, né? Porque não é coerente nós exigirmos aquilo que a gente não consegue fazer como exemplo. Então, para um líder, é muito importante que ele viva e defenda os valores, né, da empresa e que haja de acordo. E qualquer outro colaborador que também faça isso, ele acaba exercendo uma atividade de liderança, porque ele contribui para que a cultura realmente se fortaleça. Afinal de contas, cultura é aquilo que acontece no dia a dia, né? Não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas aquilo que acontece, como todos se comportam, e nunca vai ser perfeito. Nós sempre vamos ter essa oportunidade de nos desenvolvermos, de melhorarmos. Então, alguém que, por exemplo, que é mais introvertido, né, como você colocou, e que precise, né, de desenvolver habilidades de liderança, ele pode buscar profissionais e empresas que se dediquem, né, a ajudá-lo nesse desafio, já que ele entende que para o propósito dele poder ser entregue, ele vai precisar de desenvolver uma competência que ele ainda não tem. É melhor do que fingir que tem, né? Sim, exatamente. Outro calçamento, outro pilar que você cita no livro é com relação ao ambiente. Quando você fala em ambiente, é só o ambiente físico que você está se referindo ou também um ambiente mental, um ambiente virtual? O que seria esse ambiente para a gente criar essa inovação, essa cultura inovadora? Excelente, Matheus. E a vida de hoje, inclusive, nos mostra que não pode mais ficar apenas no físico de antigamente, né? Quando a gente começou o pilar ambiente na nossa cultura, ele era muito conectado com o nosso prédio físico mesmo, com a nossa sede, com a nossa estrutura, né? É importante que o prédio físico de uma empresa que ele permita que os valores sejam vividos na prática, né? Vou dar um exemplo. Tem empresa que prega o trabalho em equipe e todo mundo trabalha em salas e baias isoladas. Então, o prédio físico não está ajudando no valor da cultura de trabalho em equipe. Por outro lado, nós temos no livro, né, o destrinchamento de 3 aspectos do ambiente. O ambiente psicológico, que é aquela segurança emocional do que você pode fazer neste ambiente, né? Você se apropriar da cultura da tua empresa. O ambiente físico, que nós já falamos. Perfeito. E também o ambiente externo, que é como a gente se relaciona com o mundo, né? Com os outros negócios, fornecedores, clientes. E a gente fala também, você fala dos processos
E aí eu fico uma pergunta e uma provocação para você. Como é que a gente faz, Daniel, para que essa rotina do trabalho, do dia a dia, não nos amarre? Na verdade, em vez dela ser uma rotina que nos liberte, que nos deixe mais criativo, ela acaba nos prendendo mais. Pode acontecer isso, de eu criar uma rotina e essa rotina não ser a mais adequada para o meu processo de humanização e de inovação? Como é que eu consigo identificar que eu estou, talvez, agindo nas pequenas coisas do dia a dia de uma forma não libertadora? É muito interessante essa provocação. Inclusive, eu lidei com esse dilema por muitos anos da minha vida, né? Nós que somos da área de humanas, temos uma abertura maior para essas questões individuais, né? Para essas questões da subjetividade, e colocar isso em processos realmente foi um grande desafio, um dos maiores que a nossa equipe, junto comigo, conseguimos conquistar. E veio do entendimento, Matheus, de uma visão sobre o processo como sendo libertador e não aprisionador. Antes desse momento, eu também tinha esse medo do processo burocratizar, deixar coisa engessada, deixar coisa com menos criatividade. Mas depois de uma palestra no seminário da CIRP, inclusive, da Daniela Brandi, que ela provocou os empresários que estavam participando, se nós quiséssemos dar qualidade de vida para nossas equipes, nós deveríamos investir em processos claros e bem definidos. Porque um processo claro e bem definido, ele vai ajudar todo mundo a saber o que é o certo. E aí, se a gente está com o processo vinculado a todos os pilares anteriores, o processo ele vai respeitar aquele ambiente, ele vai respeitar aquelas pessoas, vai respeitar o estilo de liderança, para poder entregar aquele propósito desejado em forma de resultado, que é o último pilar. Então, o processo dessa visão, ele é a grande força da liberdade criativa. Porque quando os resultados começam a não ser atingidos, ou quando começa a haver mudanças no cenário externo, no ambiente, no quadro de pessoas, os processos vão sempre poder ser revistos, atualizados, para que garanta a perenidade, né, e sustentabilidade do negócio, da empresa, das pessoas envolvidas aí no negócio. Justamente era o que eu queria te perguntar com relação a você que já estava estudando esse assunto, já estava debruçado com relação a isso, já estava se sentindo engrenado na tua experiência pessoal de empresa, de empresário. Como é que foi o resultado disso quando surgiu uma eventualidade, por exemplo, tão grande quando foi o corona, com todo esse distanciamento social, que você teve que repensar seu modo de trabalho, o sistema da sua empresa. Você viu na prática todos esses conceitos sendo aplicados? Como é que foi isso? Exatamente, Matheus. Inclusive, foi isso que gerou o livro, porque assim, no momento 1 da pandemia, lá em março, a CCLI já tinha, antes da pandemia, a modalidade de consultoria linguística por videoconferência. Certo. Era a nossa modalidade de expansão nacional, inclusive. Nós já estávamos com clientes em 18 estados, em mais de 100 cidades diferentes, e mais da metade dos nossos alunos, eles já eram optantes por essa modalidade, porque eles queriam um serviço como o nosso, e eles não tinham uma CCLI na sua cidade, então não poderia fazer presencialmente. Então, essa modalidade por videoconferência, nós investimos nela já há mais de 10 anos. Então, é uma modalidade que existem os processos, as equipes treinadas, a liderança, os indicadores, todos os pilares, né, dessa prestação de serviço, ela é uma rotina adequada a todos. Quando veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar ansiosas com o cenário externo, a gente convidou os clientes que eram presenciais a migrarem para essa modalidade que já existia antes do primeiro fechamento. E isso foi muito bem recebido, tanto pela equipe quanto pelos clientes, porque já ter existido o processo dava essa segurança para todo mundo. Quando foi decretado o interrompimento das atividades e o fechamento das empresas no final de março, nós já estávamos com praticamente toda a nossa equipe em home office, certo, e toda a carteira de clientes por videoconferência, porque os processos deram essa segurança. Outras escolas que não tinham esse processo já forte e que eu também participava como sócio, né, ou como mentor, a gente precisou se adaptar. Então foi um pouco mais difícil, né, lidar com o momento inicial. Então isso trouxe uma evidência de que os pilares ajudam muito
nesse desafio de lidar com as mudanças, né? Até mesmo com essas imprevistas, né? Que estão além das nossas próprias forças. E aí eu levei esses pilares para os outros negócios, comecei a fazer mentoria para outros empreendedores também e deu essa segurança de compilar esses pilares no livro para poder ajudar aí quem tiver interesse por, né, estruturar, desenvolver e cultivar uma cultura inovadora humanizada aí na vida e nos negócios. Daniel, às vezes um empresário lá de casa, uma pessoa fala, poxa, mas o Daniel já tem uma empresa bem estabelecida, uma empresa de médio, grande porte, com sede, com funcionários, tudo mais. Eu tenho uma empresa pequena, poucos funcionários, às vezes familiar. O livro, esses pilares também dá para se adaptar, também dá para serem inseridos dentro de uma microempresa, de uma empresa pequena, familiar, ou de 2 pessoas, ou de uma pessoa. Eu sou um empresário, um profissional liberal, eu também consigo adaptar esses pilares para o meu dia a dia? Com certeza, Matheus. Eu até digo que um próprio MEI, né, um microempreendedor individual, ele consegue, se ele quiser, porque assim, se eu sou um MEI, e eu quero ter uma empresa inovadora ou uma prática inovadora, o livro vai ajudar a trazer um modelo mental, uma forma de estruturar a minha rotina profissional para isso. E queira ou não, né, se eu sou um MEI, se eu vou fazer um bom trabalho e se eu vou crescer, eu, num médio prazo, vou ter 2 ou 3 pessoas comigo e depois eu vou ter mais... E se eu já começo com os pilares, né, bem fundamentados, eu dou mais segurança para esse processo de desenvolvimento e de crescimento depois. Até no meu perfil do Instagram, eu interajo muito com profissionais liberais, individuais, empresas pequenas. Insta Daniel Rodrigues. Perfeito. E lá, quem tem dúvida sobre os pilares e coloca lá no direct, eu acabo tentando ajudar com a minha experiência também de alguma forma, para que a gente possa contribuir aí, né, para que os negócios possam inovar de maneira humanizada no mundo. Daniel, vou aproveitar que você está aqui com a gente. A gente combinou que ia falar sobre o livro, mas não tem como trocar uma ideia aqui para encerrar nosso papo com relação às perspectivas para 2022. Você é um empresário, empreendedor bastante atuante aqui em São José do Rio Preto, sempre ligado a entidades de classe e tudo mais. Como é que você está sentindo, cara, para 2022? A tua perspectiva enquanto empresário vai melhorar? O pior já passou? A gente está tendo um período desse repique, essas grandes contaminações, mas graças a Deus poucas mortes. Como é que você vê esse ano que está entrando agora? O bom do início de ano é que a gente sempre vem com bastante esperança, né, Matheus? A gente sempre planeja, né, um ano de bastante sucesso. É um ano difícil de prever, né? Porque nós temos as questões da pandemia que ainda não se encerraram, tem questões políticas também que vão se desenrolar ao longo do ano. Mas eu acredito que a maioria dos empresários já fez a escolha, né, de focar na retomada. Perfeito. Eu vejo muita conversa sobre isso, nós também escolhemos esse caminho. Nós tivemos 2 anos aí muito difíceis, né, para todos os negócios em geral, e que nós precisamos, né, enquanto sociedade, de colocar o Brasil na rota do crescimento. E isso começa pelo papel individual de cada um de nós, empresários, no seu próprio negócio, para que, somados, a gente consiga aí gerar empregos, gerar mais renda e sair dessa situação desfavorável, né, economicamente falando, que a gente enfrenta aí nesse período pandêmico. Tá certo. Daniel, para a gente se despedir, faz o jabá do livro aí, mostra o livro de novo. Como é que eu posso comprar esse livro? Ele nas livrarias, Amazon, como é que eu acho o livro? Ele está na Amazon, ele também está na editora Pragmata, que é a editora que fez o livro. No meu perfil lá do Instagram, Insta Daniel Rodrigues. Perfeito. Eu tenho na bio os links direcionados para fazer a aquisição do livro. E também quem quiser adquirir diretamente comigo, eu estou com alguns exemplares, eu estou mandando com autógrafo. E aí hoje em dia o mundo é bem fácil, né, de interagir, de trocar ideia, de fazer contato. É isso mesmo. Eu agradeço a participação do Daniel Rodrigues, que gentilmente está curtindo umas férias, atendeu a gente. Daniel, um abração e sucesso aí para os seus negócios e para o seu livro. Valeu, Matheus. Precisando, estamos à disposição. Conta com a gente. Um abraço. Tá joia, abraço. Bom, valeu. Tá joia. E a gente continua falando sobre oportunidade para você de casa. Quem procura empregos, o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto traz mais de 200 vagas nesta semana. Confira os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto conta com 260 vagas de trabalho nesta primeira semana de 2022. Os destaques são
17 vagas de estágio em diferentes áreas, 16 vagas para auxiliar de carga e descarga, 10 vagas para pedreiro, 10 vagas para motoristas de caminhão e 10 vagas para vendedor. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o www.riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível no Facebook, basta procurar Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio-Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau!